E essa sua trajetória espetacular que começou lá em Sorocaba. A gente vai falar, aliás, a gente vai falar de uma trajetória lá em Sorocaba na medicina, porque começou muito antes aqui em São Paulo mesmo, idealizando chegar lá em Sorocaba, né? Ah, isso sim. Na verdade, bom, minha história, tudo, quando me perguntam por que você fez medicina, né? Então, não tem nenhum médico na minha família. Meu pai era um imigrante, veio 4 anos para cá, para o Brasil, vindo de Beirute. Mas eu tive um irmão com um problema sério de saúde e eu, desde muito pequeno, ia com a minha mãe nas filas de NPS na época, tentando um tratamento para ele, que infelizmente depois veio a falecer. Mas na inocência de uma criança, eu já tinha isso desde muito cedo na minha cabeça. Falei, puxa, eu preciso fazer alguma coisa para curar, para sarar o meu irmão. E com isso fiquei com aquela coisa de medicina na cabeça. Mas eu venho de família simples, então desde os meus 12 anos eu já precisava trabalhar, eu era um office boy. E quando eu comentava com a minha família, eu queria fazer medicina, isso está fora, um negócio que custa caro, enfim, todas as coisas negativas. Mas eu sempre fui muito determinado nas coisas que eu me proponho a fazer. E aí eu trabalhava, era balconista de loja, estudava de noite, trabalhava de dia. Aqui em São Paulo, isso tudo. São Paulo, tudo de São Paulo, tudo de São Paulo. Eu morava, sou nascido na Moca, morava no Cambuci, trabalhava na aclimação. Da Moca, Belo? ZL, adoro. Esse é só quem é da ZL entende o que significa. E na Moca ainda, né? E na Moca. Então eu vivi tudo isso. E, obviamente, adorei sempre jogar futebol, sempre fazia muito esporte, jogava na rua, naquela época dava para jogar na rua. E assistiu o Corinthians? Juventus, naquela época eu ia na Rua Javari assistir Juventus, comer o canole ali, Pizzaria São Pedro, que são, claro, churro, então são clássicos que eu vivi, tive a felicidade de viver. E aí, quando eu já estava na minha adolescência, no final, eu realmente estava determinado a fazer medicina, meu irmão ainda vivo, e a gente batalhando para levar para cá, para lá, para tentar ver se melhorava. E eu entrei na faculdade, entrei em Sorocaba, que era uma faculdade privada, uma ótima faculdade, mas privada. E falei, bom, e agora? Como é que eu faço? Mas você teve que estudar muito para entrar na faculdade também, né? Você teve que misturar eu estudava bastante. Eu trabalhava de dia, estudava de noite. Depois, na época do terceiro colegial, eu fui bolsista no cursinho. Um tio meu me ajudava muito. Eu fazia cursinho de manhã e terminava o colegial à noite. Eu entrei direto. E aí, quando entrei, esse meu tio, que era uma pessoa muito querida, ele me ajudou a pagar a matrícula da faculdade. E uma cliente da loja, que era lá na aclimação, no ponto final do Machado de Assis, falou assim, olha, tem o Rotary Club que dá bolsas para estudante e tal. Aí fui eu lá na Rua 7 de Abril, no escritório de um advogado, e contei a minha história. E eles mandaram assistente social e viram que eu morava num quarto e sala, minha mãe, meu pai, 5 filhos. E aí me deram a bolsa, eles pagaram até o terceiro ano. Eu fui bolsista do Rotary. Depois de 5 anos que eu me formei, eu paguei de volta para que outro estudante fosse beneficiado. Então, quando fui para lá, eu batalhei bastante. Eu fui propagandista de remédio, dava aula em cursinho, eu montei cursinho, dava aula em escola, enfim, me virei nos 30. Tinha que se virar, né, doutor? Mas eu nunca fui careta, eu nunca deixei de participar das atividades esportivas, jogava no time da classe, da faculdade, cantava no coral, dirigia um coral lá sem saber nota, mas eu tinha bom ouvido. Então, cantava no coral da faculdade? Durante a faculdade, coral da faculdade. Por quê? Porque eu tinha que ganhar dinheiro nos finais de semana cantando no coral de sinagoga, coral de casamento. Então, você passava a semana em Sorocaba estudando, no final de semana vinha para São Paulo para trabalhar. São Paulo, aí eu cantava nos casamentos aqui na sinagoga, no coral, e disso eu ganhava um troco. Espera aí, doutor. Dá uma palhinha aí, vai, daquele tempo lá, vai. Uma canção lá. O que você cantava lá no coral? Eu já paguei esse mico dando uma entrevista para a Gabi uma vez, não vou pagar de novo. Mas peraí, doutor, só uma palhinha. Eu nunca te ouvi cantando. Não, em off depois eu canto o que você quiser. No ar não, mas off pode. Mas você canta até hoje? Hoje não canto mais em sinagoga. A partir do 6º ano, eu ainda residente, eu gostava muito. Então, eu já não precisava daquele dinheiro, eu revertia aquilo para outros que precisavam. Mas eu ainda hoje, nas grandes festas,
junto-me ao coral, o pessoal, e vou lá dar minha... Você é tenor? Eu sou barítono. Barítono? Olha só. Se eu tivesse tua voz, Capri... Eu não sei cantar. Olha aí com como é essa que é. voz eu estava arrebentando aí como baixo aí que ninguém me segurava. Eu não sei cantar. Eu adoro música, adoro cantar no chuveiro para não passar vergonha em público, mas eu não sei cantar. Então tua voz é privilegiada. Dom, né? Mas o cantar é um dom. Cantar é dom, assim como a medicina é um dom. Né? Você nasceu com o dom da medicina, de ajudar as pessoas, né? Então a gente vai descobrindo esses dons ao longo da vida, e felizmente você descobriu o dom da medicina. E como é que foi a opção pela ortopedia? Não é? Lá, foi na faculdade já ali a ortopedia? Foi lá em Sorocaba mesmo? Como todo aluno de medicina, a gente vai se encantando pelas matérias e até em função dos professores. Então, eu já quis ser cardiologista, eu vinha... No meu 4º ano, eu vinha uma vez por semana dar plantão à noite aqui na Beneficência, na UTI. E naquela época eu ficava acordado, medindo o PCA. Hoje é tudo por equipamento. Aí eu vi que não era aquilo. Aí passei por neuro. Mas quando chegou na ortopedia, no 5º ano, adorando jogar futebol, esporte, eu falei, é isso que eu quero. E aí eu fui para a ortopedia e por conta de gostar do esporte. Realmente essa foi a minha... E nunca me arrependi, né? Fantástico, não sei o que seria em outra atividade. E construiu uma carreira brilhante na ortopedia. Aliás, essas histórias, a trajetória do Dr. Moisés está num livro que ele lançou no ano passado, que eu tive a honra de estar lá presente no lançamento do livro também. Ele conta essa história toda da vida dele, que é fantástica, que é a história de muitos brasileiros que sonham em estudar medicina, que é um curso muito concorrido, caro, difícil, muitas vezes não têm condições, como era o caso do Dr. Moisés, mas que vão lá, batalham, lutam e conseguem entrar e se tornam grandes médicos, como é o caso do Dr. Moisés. Como é que é o nome do livro, doutor, que o senhor lançou ano passado? Não, na verdade é um livro um pouco da minha história, né? Dedicação. É a história da vida dele, que é linda, né? E é interessante porque eu recentemente fui convidado, no começo desse ano, eu fui convidado para dar uma palestra na Califórnia, em Carlsbad, né? E o médico, que é um médico muito famoso dos Estados Unidos, Dr. Bert Mandelbaum, que é meu amigo de muitos anos, médico da Seleção Americana de Futebol, eu falei, você quer que eu fale o quê? De ligamento, de menisco? Como ele me conhece um pouco, ele falou, eu quero que você fale da sua história. Eu montei uma palestra que acabou ficando uma palestra motivacional. Eu não conto a história com tristeza, é motivacional para que outros jovens, como você falou, possam ter isso como base e tocar a vida em frente. Lá tinha um professor de Harvard assistindo nesse evento, e 1 mês, 2 meses depois eu recebi um e-mail se eu aceitaria dar a mesma palestra em Boston, o que eu fiz faz uns 3 meses atrás. Então foi interessante, porque é uma forma de contar a história, não de forma triste, mas de uma forma motivacional para que as pessoas pudessem entender que é possível fazer aquilo que você sonha. É possível. Eu, por exemplo, fui para os Estados Unidos, fiquei lá 6 meses com $4.000. Então, eu me virava nos 50, né, nos 30. Eu comia no hospital, ficava até mais tarde, chegava mais cedo para tomar café. Mas tudo isso de uma forma light. Fim de semana era comer um Kentucky Fried Chicken, para mim era um banquete. Ligar para minha esposa, eu fui sozinho. Minha esposa já ficou aqui no Brasil com uma filha. Quando eu saí, ela tinha 3 meses. E eu fui passar 6 meses fora. E o combinado, ligar, não tinha celular, essas coisas. Ligar interurbano era carésimo. Sim. E eu combinei com ela. Então eu ia nas cabines telefônicas, fazia uma ligação a cobrar. Ligava a cobrar, ela recebia aqui. Olha, Moisés com ele ligando, eu estava em Columbus, na Georgia, dos Estados Unidos, a cobrar. A senhora aceita? Ela falava não. Esse era o combinado. Para saber que eu estava bem, que estava vivo, que estava tudo em ordem. Era só para saber que você estava vivo. Só para saber. Isso é economia literal. Só está tudo em ordem, está tudo bem. Fantástico. Doutor Moisés, vamos lá. Olha, é o seguinte, a gente tem muitos esportistas que nos acompanham aqui no canal, muitos corredores, e você certamente tem acompanhado a evolução da corrida aqui no Brasil. E recebe muitos corredores lá no seu consultório também, né? Você tem notado nessas últimas décadas esse crescimento na prática também? A gente percebe isso no dia a dia, mas na prática do consultório você percebe isso também? É interessante, Capri, porque
Eu diria para você que há uns 20 anos atrás, isso deu um boom. Então, era treinador, corredor, era uma coisa... O pessoal ia correr no Ibirapuera, ia correr na cidade universitária. Aí deu uma esfriada e eu te digo que há uns 4, 5 anos atrás isso deu uma esquentada de novo num público que não era tão comum dedicar-se à corrida, que é o pessoal mais jovem, a garotada de 20, 25 anos, o universitário, fazendo corrida.